Perplex City é uma civilização que é bem parecida com a nossa, mas tem um detalhe nisso. Ela é um pouquinho mais avançada. No lugar de jogos online ou ver um filme, essa sociedade resolve quebra-cabeças como passatempo. E nela, inteligência é mais importante do que qualquer aspecto das pessoas. A cultura dos perplexianos sempre se envolve na resolução de quebra-cabeças, seja em testes ou até mesmo em concursos, que para nós seria como jogos de futebol. E nessa cidade havia o Cubo de Hecate, que era um objeto de interesse geral, e muitas pessoas eram obcecadas com ele. Tanto é que ele foi exposto no museu da cidade. Como as pessoas não sabiam o que o cubo fazia direito, ele era tratado de forma bem cautelosa. Alguns diziam que ele era uma obra divina, outros achavam que ele era uma arma capaz de dizimar a população. E todos tinham essa estranha obsessão pelo cubo, até que um dia ele foi roubado. Salve amigos, como vocês estão? Perplex City é um RG criado pela Mind Candy, que é uma empresa britânica, que propôs vários enigmas em forma de cartas, na qual pessoas tinham que desvendar para chegar no objetivo principal. Mas havia um problema, 3 dessas cartas não têm resolução, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos voltar e entender um pouquinho mais de Perplex City e conhecer um pouco mais de sua história. Em 1667, houve uma tensão entre Perplex City e as demais cidades. Os motivos e os detalhes específicos nunca foram ditos. Essa guerra durou cerca de 70 anos, e ela foi tão destrutiva que no final, no mundo inteiro, sobrou apenas Perplex City. E como uma forma de marcar uma nova era, o calendário dos Perplexianos foi resetado, começando no ano 1 AC. 7 anos depois, após a Grande Guerra, em uma cratera foi achado um cubo de 10 centímetros, e de um material que eles não tinham conhecimento. Depois de muito pesquisar, as pessoas não tinham a mínima ideia do que esse cubo fazia. Mas mesmo assim, muitas pessoas eram obcecadas com ele, fazendo cultos e até adorando. E por isso, ele foi exposto no Museu de Perplex City. E por 270 anos, a cidade viveu em paz e harmonia, sem conflito ou algo que afetasse. Até que, do nada, o cubo foi roubado. Com isso, ele veio parar na Terra. Os Perplexianos não conseguiam viajar para a Terra nessa época, então quem pegou o cubo e como ele foi parar na Terra são mistérios sem resolução. O resgate do cubo ficaria por conta dos terráqueos. A única forma de comunicação que os Perplexianos tinham eram blogs específicos na internet. Saint Kiteway, o mestre da faculdade de Perplex City, uma das figuras com mais autoridade na cidade, elaborou o seguinte projeto. Juntamente de suas filhas Scarlet Kiteway e Violet Kiteway, eles enviaram por meio de blogs algumas cartas para a humanidade, mas foi um jeito bem perplexiano. Vamos voltar para nossa realidade por um breve momento. Para ter acesso a tais cartas era bem simples. Você poderia ver todas elas gratuitamente no site de Perplex City, mas a Mind Candy também disponibilizou elas para compras em pacotes, assim como cartas do Yu-Gi-Oh, por exemplo. Elas poderiam ser compradas tanto online quanto em lojas físicas, e ao todo foram feitas 257 cartas, onde elas se subdividiam em grupos que as classificavam por dificuldade, e tinha-se cartas vermelhas, laranjas, amarelas, azul, roxo, preto, cinza e por último, tendo apenas uma carta, dourada, sendo as vermelhas as mais fáceis, as cinzas quase impossíveis. E as douradas, vocês vão descobrir depois. O enigma não estava somente aí. Ao ver as cartas, ficava nítido que elas se conectavam. Olha bem as suas arestas. As respostas, ou simplesmente chaves de cada carta, se conectavam de acordo com a aresta. Então, chaves de 4 cartas formavam uma chave grande. E essas chaves serviam como pontos para cada jogador. No site de Perplex City, você pode cadastrar e inserir a chave das cartas. E com isso você ganha mais pontos e aumenta o seu rank no site. Mas não era só isso. As cartas, além de guiar os players à localização do cubo, também davam informações tanto sobre a cidade e a sua história, como também sobre os seus próprios personagens. Fora os sites e grandes artigos que Perplex City tinha, era uma história muito complexa para falar a verdade. E para nos incentivar a buscar o cubo, quem quer que o achasse ganharia mais ou menos 100 mil euros. Que hoje em dia dá 650 mil reais. Mas enquanto nós humanos tentávamos resolver os enigmas das cartas, os Perplexianos tentavam resolver quem tinha roubado o cubo.
e as suspeitas começaram a surgir. Ele é muito inteligente e acredita em algo. Ele é tão crente que faria de tudo à sua disposição. E isso faz o mais perigoso, porque ele está disposto a sacrificar qualquer coisa. Talvez isso faça insano. De qualquer forma, os outros integrantes o enxergam como um herói. Essas foram as últimas palavras da detetive Helena Frey, logo antes de ser brutalmente morta pela organização do V. Ele é um dos principais suspeitos do roubo do cubo de recado. Várias investigações foram conduzidas, mas nenhuma resultou em alguma pista significante. Mas, só pelo contrário, levaram a mais mortes. Junto com o V, trabalharam 4 pessoas, sendo Vidaik, Keros, Kilo e C. E onde essas pessoas se organizavam, assim como se elas tinham a posse do cubo, era uma infortunada dúvida que poderia levar ao declínio de uma sociedade que viveu 260 anos em paz. O terceiro poder era o segundo suspeito de ter realizado o roubo do cubo. Eles são um grupo ancião cubista que idolatra e adora o cubo, sendo algo literalmente religioso. Só que além deles estarem em Perplex City, eles também se encontram na Terra, com informantes que eram terráqueos. Eles contavam com diversos membros que fariam de tudo para encontrar o cubo. Então, o terceiro poder também estava na mira das investigações. Diferente do V, o terceiro poder estava muito mais engajado do que os outros suspeitos, e por consequência, muito foi descoberto deles, como os subgrupos que ele tinham, ou até grupos que tinham o mesmo objetivo. Então foram catalogados 6 grupos que pareciam colaborar junto com o terceiro poder, eles sendo os Tarlasianos, Archers of Dawn, Fire of Souls, Quantis, Kubla Khan e Search of the Elders. Qualquer informação mais específica sobre eles não foi achada. Tudo que eles têm são só especulações. Como o nome de cada grupo provavelmente seria devido a um possível ataque na cidade, como Fire on the South. E indo mais a fundo nas investigações, foi achado um site no qual eles possivelmente se comunicavam. Nisso havia diversas imagens que tinham enigmas, possivelmente se relacionando com o paradeiro do cubo. Pouco depois dessa descoberta, a investigadora Monica Grande disse em uma ligação, abre aspas, "Nós nunca o tivemos. Ele já se foi", fecha aspas. Possivelmente falando sobre o cubo, e logo após, nunca mais foi encontrada. Após receber essa mensagem, investigadores entraram no site imediatamente, e tudo havia sido excluído e substituído por uma seguinte imagem, que dizia, "Diga adeus a Perplex City". Enquanto as investigações prosseguiam em Perplex City, aqui na Terra havia se passado quase 2 anos, e grande parte dos enigmas foram resolvidos. Diferentes grupos para resolver o enigma foram criados, e a competição entre eles não era nada tóxica, muito pelo contrário, todos eles se ajudavam com os puzzles, e por causa dessa união, quase todas as cartas foram resolvidas, menos 3. Uma delas é a carta 256, Brilliant One, e o primeiro vídeo dessa série foi cobrindo exclusivamente ela, então se você quiser ver mais com detalhes, assiste lá, tá no izinho aí. Sobraram 2 cartas, elas sendo a carta 238 e a 251. Vamos começar pelo menor número, 238, a carta de Rayman. Esse enigma tinha como proposta resolver a hipótese de Rayman. Eu não sou matemático, e provavelmente ninguém que tá me escutando é, então eu vou tentar explicar essa hipótese da forma mais fácil possível, porque ela é muito difícil. Mas tenham em mente que é uma equação que é impossível de ser resolvida, e atualmente ninguém conseguiu e tem a ver com divisão por zero, ou algo assim, juro que eu não entendi. E atualmente ninguém conseguiu resolver essa carta, mas talvez no futuro alguém consiga. Essa carta fez uma grande polêmica no jogo, já que ela era impossível. E depois de várias reclamações, a Mind Candy deu uma resposta a esse caso, onde eles falavam que o RG não precisava que todos os enigmas fossem resolvidos, e que esse pode sim ser resolvido, apesar de sua extrema dificuldade. A outra e última carta é a 251, o 13º laboratório. Nesse card havia uma série de números e letras, todos deveriam ser decriptados, só que havia muitos caracteres, o que tornaria o processo muito difícil. E olha que essa é a primeira camada desse enigma. É especulado que esse pequeno enigma as pessoas teriam que resolver encriptação por baixo da encriptação para chegar à resposta, o que é humanamente difícil, e até para os computadores era também. Era estimado que ia se precisar de 30.000 computadores ligados a todo momento para resolver esse enigma.
E em 2010 ele foi resolvido, não por 30 mil computadores, mas sim por uma pessoa. O usuário, por algum motivo, não quis compartilhar como ele chegou nessa resolução, mas a resolução era autêntica. O criador do Perplexity confirmou, a resposta estava correta. E não faltava muito para o enigma acabar. Agora só tínhamos que achar o cubo e devolvê-lo a Perplexity. E juntando algumas pistas que havia nas cartas, as pessoas traçaram onde o cubo estava. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, e o último, de Perplexity. Compartilhe aí se você está gostando dessa minissérie, porque semana que vem ela chega em seu final. Se você tiver alguma teoria do que aconteceu em Perplexity, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, e adeus.